Eu sou Ailton Krenak. Esse Krenak é o nome da minha tribo, né? É de onde eu venho, do meu povo. Os Krenaks são Burum, que quer dizer gente mesmo. E o nosso território é o Atu, aquele rio que nos mapas vocês vão ver que se chama Rio Doce. E esse povo Krenak vive numa região de Minas Gerais, que é o Médio Rio Doce. Essa região nossa, nós chamamos de Uatu. Quando começaram a explorar essa região, eles passaram a chamar a nossa região de Vale do Aço. Nós não somos sedentários. A gente, mesmo com o Estado criando uma reserva para nós saímos daquele lugar, circulamos, e uma das fontes de conflito nosso com os nossos vizinhos, que são chamados os brancos vizinhos nossos, foi exatamente porque eles queriam que a gente ficasse preso dentro da reserva, confinados. Se nós achamos que a gente pode tratar a água, o ar que nós respiramos, os alimentos, a terra de onde nós suprimos, nós podemos tratar todos esses bens, todas essas bênçãos que a gente tem na nossa vida de uma maneira superficial, nós vamos nos tratar também nossa existência de uma maneira superficial. O Brasil diz que é formado por índios, negros e brancos, mas a vida inteira eles tentam apagar da foto os dois parentes deles que não são os brancos. Eles querem apagar os índios e os negros da foto. Então, que família mais perversa é essa? Boa noite, doutor Ailton. Como vai o senhor? Boa noite. E agradeço toda essa acolhida que os meus queridos amigos que me propiciaram esse encontro aqui dentro do Sempre um Papo, que eu sempre admirei também. Eu acho que são 30 anos que está... Eu fico correndo atrás de você, né? 30 anos de Sempre um Papo? O último livro que a gente fez foi o quê? Tem uns 10, 12 anos? 15 anos? 15. 15 anos, né? E aí você não publicou livro nenhum e eu fiquei atrás de você. Na hora que eu vi que você publicou esse livro, eu te liguei na hora, né? Então, eu, na verdade, eu confesso para vocês que eu sempre achei esse ambiente do Sempre um Papo, para mim ele é um ambiente tão assim especial, no sentido de valorizar a leitura, de valorizar a criação literária. E como eu não me acho um camarada literário, eu sou uma pessoa de palavra, de falar, eu sou mais do papo mesmo, né? E menos do mundo da escrita, da produção assim, da literatura, no sentido que eu acredito que o trabalho do Afonso promoveu ao longo desse tempo todo, que é a valorização do livro, a coisa da leitura ligada com essa produção da literatura mesmo. E eu acho que cresceu e se constituiu num espaço tão especial, tão excelente, que eu me sinto muito honrado de estar transitando por um ambiente que eu admiro. Como diz o provérbio popular, cada macaco no seu galho, mas no seu galho você tem feito coisas muito boas para a literatura ser prestigiada, ser percebida, ser vista como uma coisa que é nobre, que vale a pena uma pessoa dedicar a vida para isso. Essa história toda, ela não tem fim ainda, né? Mas teve um meio e certamente teve um início. Esses anos seus de reflexão sobre a questão indígena no Brasil, se você tivesse que inventar um início que seja propriamente seu e não o início das histórias ou da história oficial, qual seria esse início e em que ponto
Dessa história toda, você acha que a gente já está no meio? Ou já passou do ponto? O que você acha? Aqui tem um texto que diz assim: eu acho que tem uma descoberta do Brasil pelos brancos em 1500 e depois uma descoberta do Brasil pelos índios na década de 70 e 80. A que está valendo é a última. Vamos considerar então, sem ler o texto todo, obrigado, tá? Que essa citação dos dois eventos, um em 1500 e um na década de 70 e 80, pudesse marcar, assim, nesses termos, onde é que eu começo, digamos, a contar uma linha do tempo, né? Que é uma parábola também, de quando eu começo a achar que nós, como um povo plural, um povo que em qualquer lugar que nós paramos e olhamos assim, a gente vê como que nós somos plurais, como que tem gente de todos os lugares do mundo que constitui essa gente que nós chamamos de brasileiros, né? Então, brasileiros somos tanta gente, inclusive os índios. E com no caso relevante para nós aqui, com a desvantagem de que se brasileiros somos todos, inclusive os índios, de alguma maneira, até a década de 70 e 80, esses índios estavam sendo apagados da foto. Como se a gente tivesse um retrato na parede, para nos lembrarmos do nosso querido Drummond, né? Nosso querido Drummond, o poeta que fala daquele lugar que se resume a um retrato na parede. Então, esse retrato na parede, que é o mito de fundação de nós, os brasileiros, índio, negro, branco, tem um menino com uma borracha na mão que fica apagando a foto. E até a década de 70 e 80, o negócio desse menino era apagar da foto o índio. E às vezes alguém, assim, na maior simplicidade, vira e fala: mas o que é um índio? O que é um índio? Ora, se você perguntar mesmo, o que é um branco? Olha, tem inglês, tem italiano, tem polonês, tem suíço. Será que dá para você dizer qual desses caras que é o branco? Quem é o negro? O que é o negro? Né? O negro é do Congo? Né? Ou ele é da África do Sul? Ou ele é dos Estados Unidos? Porque o Obama é preto. Mas quando eu comecei a atinar sobre esse dilema do nosso mito de origem, eu pensei, bom, eu estou aqui, eu tenho uma percepção dessa história nossa e eu quero contribuir com essa percepção que eu tenho dessa história para que os outros, meus parentes, meus irmãos, se toquem que a gente pode ser muito mais do que estão permitindo que a gente seja. Quando eu nasci, essa gente que chamamos de índios eram ainda percebidos como a parte da população brasileira que ia se diluir culturalmente, fisicamente, e desaparecer na constituição da nossa formação como se fosse um fenômeno natural. Minha entrada, digamos assim, no bonde foi quando eu começo a dizer coisas como: nós não somos gente em estado de evolução. Para com esse papo evolucionista para o nosso lado. Primeiro, lá nos primórdios e tal, a humanidade, tarará, aí depois e tal, e aí tem os índios, e a nossa situação jurídica refletia muito isso até a Constituição de 88, porque nós estávamos definidos pelo Código Civil brasileiro e pelas constituições anteriores, nós éramos chamados de
relativamente capazes do ponto de vista jurídico. E essa situação de capacidade relativa jurídica, que nos colocava na situação que não era muito vantajosa também das mulheres e dos doidos, né, dos loucos. Ora, se a gente estava numa sociedade que no século XX achava que ainda tinha parte da nossa população que tinha que evoluir quase que biologicamente para ter direitos humanos, é porque a gente estava numa sociedade meio retardada. E eu cedo percebi isso e comecei a espernear. Daí que na Constituinte de 88, quando eu, liderando um movimento indígena que tinha vários povos, que não era só os Krenak, que tinha os Xavante, os Yanomami, os Guarani, os Pataxó, os Carajá da Ilha do Bananal, os nossos parentes Terena do Mato Grosso, muitos povos indígenas, os índios do Nordeste, Chucurucariri, Quiriri, Pancararu, os Caingangue do sul do Brasil, todos esses parentes nossos sentiram ameaças pela política do Estado brasileiro. E na década de 80, eu devia ter uns 26 anos por aí afora, antes de completar 30 anos, eu já estava engajado num movimento indígena, fazendo esse movimento indígena. E nós organizamos uma união das nações indígenas, que era esses povos todos num conselho de tribos. E foi representando esse conselho de tribos que eu fiz uma intervenção na Constituinte de 88, pondo na nossa Constituição os direitos aos nossos territórios e sinalizando que nós não somos povos que estão aqui temporariamente para depois virar branco. Nós não temos interesse nenhum nessa perspectiva. Nós queremos ser respeitados na nossa identidade e que o povo indígena continue sendo índio, que os meus tataranetos possam sentar aqui e falar, eu sou Krenak, e contar a história dos seus antepassados com orgulho. Se você for uma fonte, se você for uma nascente e se abastecer de água ali, você tem que ter certeza que passados 5 gerações, 6 gerações, a 7ª geração vai poder ir àquele mesmo lugar e pegar água com a mesma qualidade. Você é símbolo de luta, mas também de paz e harmonia. Eu agradeço a você pela sua existência, por ter realmente transformado a palavra cidadania em algo muito mais preenchido do que os livros jurídicos ou de sociologia nos permitiam até então. Muitos de vocês, pelo menos aqueles que têm a minha idade, se lembram do Mário Juruna. Mário Juruna, um chavante que saiu do Mato Grosso, lá do centro-oeste brasileiro. Comprou um gravador. Teve a ideia genial de pegar um gravador, quando o gravador ainda era um tijolo, assim, grandão, né? É um aparelho grande, parecia um rádio, e ele gravava fitas, gravava as falas das autoridades, e ele gravou o ministro Mário Andreasa. O ministro Mário Andreasa era o ministro do interior, ele era um homem de muitos poderes na República, fazia pontes niteróis e transamazônicas e tudo, ele era um grande chefe. E o Juruna gravou o Mário Andreasa e viu que o Mário Andreasa estava entrando em contradição, estava mentindo, e disse publicamente que o ministro era mentiroso. Ora, naquela época, dizer que o ministro era mentiroso ainda não era moda, né, gente? E ofendia o ministro. Agora, nós estamos vivendo tempos muito diferentes. Mas naquele tempo, se você dissesse que o ministro era mentiroso, era bom que você provasse isso. Mário Juruna não falava português. Ele saiu da aldeia Chavante, depois de ele ter liderado como chefe guerreiro a resistência do povo Chavante contra a entrada dos gaúchos e catarinenses, que estavam derrubando o cerrado, acabando com o cerrado, para promover esses campos que nós temos de monocultura no Mato Grosso agora. Toda aquela extensão de florestas e de cerrado
foi território indígena até a virada do século XX, com raros brancos andando por lá. Quando eles entraram na terra do Chavante, para tomar a terra do Chavante, o Juruna liderou uma resistência muito grande contra essa ocupação, e ele aprendia a falar português brigando com os brancos. Ele não teve professor, era brigando que ele aprendeu a falar português. Ele estava em intensa briga com os invasores do território do seu povo e aprendendo ali a falar. Então ele falava um português muito peculiar. Conseguiu ser eleito deputado pelo Rio de Janeiro, porque o Darcy Ribeiro gostava muito dele, e levou ele, apresentou ele para o Brizola e tal, e eles viram que aquele camarada tinha uma potência assim, mobilizadora, e botaram o Juruna, e o Juruna virou deputado mesmo. E o primeiro discurso que o Juruna quis fazer no Congresso, ele fez na língua dele. E a presidência da casa cortou o microfone dele e disse que ele não podia falar línguas estranhas no Congresso. Ele tinha que falar português dentro do Congresso, né? E essa coisa, ele na prática, o jeito do Juruna se portar, ele era uma flagrante contestação da babaquice brasileira que estava instalada no nosso país e que achava o quê? Que um caçador-coletor do Mato Grosso, que virava deputado pelo Rio de Janeiro, tinha que fazer um discurso em português no Congresso, se a língua materna dele era Chavante. Então o Juruna fez um discurso em Chavante, dentro do Congresso, e exigiu que fizessem o registro do discurso dele, que é maravilhoso, porque os funcionários do Congresso não sabiam falar a língua dele. Um índio, eu costumo dizer que índio é um equívoco de português, porque quando os portugueses chegaram na praia, eles pensavam que eles estavam indo para a Índia, saíram de Portugal para ir para a Índia. No caminho, eles chegaram nesse continente maravilhoso que eles achavam que era uma ilha, que eles chamaram, inclusive, chegaram a chamar de Ilha de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, e depois, Brasil, finalmente. Eles chegaram e viram gente morena na praia, andando e tal. E disseram, vejam, são os índios. Como eles não sabiam falar a língua daquele povo que eles estavam encontrando, e eles incutiam àquelas pessoas a ideia de vocês são índios, aquelas pessoas eram tão generosas que aceitaram esse apelido de índios, e ficou por isso mesmo. Hoje o Brasil tem 206 diferentes falas em línguas indígenas, de aproximadamente 5 troncos linguísticos distintos um do outro. Além dos tupi, que todo mundo, meio que por naturalidade, dizem, não, porque aqui falavam tupi. Às vezes até sem pensar no que estão dizendo. Os índios falam tupi, e algumas pessoas até pensam que todos os índios falam tupi. Tupi foi a língua encontrada no litoral aqui, falado pelos Tupinambá e pelos nossos parentes Guarani, mas de certo que os Krenak não falam tupi, os Krenak são outra família linguística, né? Então tem os Pano, os Aruac, tem os G, tem os Caribe, isso são diferentes troncos de famílias linguísticas distintas que vivem hoje, assim como o Juruna. Os Chavante falam uma língua que é parente dos Krenak, que é G, assim como os Craô. E ele fez um discurso numa língua dessas dentro do Congresso. E é lógico que o cara que fazia taquigrafia lá, escrevia, não sabia nem o que estava ouvindo. Coincide, de uma certa forma, a colocação da mudança da Constituição com uma redescoberta do meio ambiente no Brasil, né? Claro que coincide com Chico Mendes, e tem uma série de fatores que juntaram nisso, né? Você acha que o indígena conseguiu incorporar o discurso do meio ambiente em prol de um país fora do discurso unilateral da demarcação das terras indígenas? Eu acho que se aqui nessa nossa conversa, se a gente perguntar para alguém que está desse lado aqui, alguém que está aqui ao meio e alguém que está aqui à minha direita, o que é meio ambiente, cada um vai falar uma coisa. A definição do que é meio ambiente.
E quando o Brasil foi deixando de ser um país de economia agrícola, e começou a, literalmente, acabar com as nossas nascentes, começou a perceber que a gente estava devastando com as nossas florestas. E, mais recentemente, quando começou a ver que estava começando a ter crise de abastecimento de água, agravamento de situações de clima, é que as pessoas começaram a olhar um para o lado, olhando para o outro, dizendo, parece que tem uma coisa que chama meio ambiente. Na cultura da maioria dos povos indígenas, a percepção de que o vento mudou é desde que o camarada nasceu. Meio ambiente, no caso de povos que viveram sempre colados na natureza, é uma experiência mais do ambiente integral, do ambiente como integrado ao ciclo da vida, e não a uma ideia do recurso natural. A grande diferença que existe do pensamento dos índios e do pensamento dos brancos é que os brancos acham que o ambiente é recurso natural, como se fosse um almoxarifado onde você vai, tira as coisas, tira as coisas, tira as coisas. Para o pensamento do índio, se é que existe algum lugar onde você pode transitar por ele, é um lugar que você tem que pisar nele suavemente, andar com cuidado nele, porque ele está cheio de outras presenças. Então não existe um meio ambiente, um lugar onde que é o meio ambiente. Meio ambiente é um almoxarifado, é um depósito onde você tira minério, você tira floresta, você tira água, você bombeia tudo, exaure. Isso é o meio ambiente. Essa visão de recursos naturais que foi consagrada como o meio ambiente, que o próprio programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, durante muito tempo, deu curso a essa ideia de que o meio ambiente são os recursos naturais. E mais tarde, com esse negócio do desenvolvimento sustentável, eles tentaram fazer um conserto de que não, é o desenvolvimento sustentável. Os recursos naturais devem ser renováveis. Ora, para o pensamento próprio mesmo do povo indígena, não há nada sustentável naquilo que é chamado de economia. Na economia não existe nada sustentável, porque ela supõe que você vai saquear a terra, você vai tirar coisas. Se você tira e não põe, não é sustentável. Então tem uma expressão que diz assim, que se você for uma fonte, se você for uma nascente e se abastecer de água ali, você tem que ter certeza que passado 5 gerações, 6 gerações, a 7ª geração vai poder ir àquele mesmo lugar e pegar água com a mesma qualidade. A natureza foi sendo configurada como um lugar perigoso para a criança, né? E a gente nem sabia andar direito, mas a gente já estava se misturando com a natureza, enfiando pelos corguinhos, pelas cachoeiras, pelos poços d'água, mexendo com os animais, brincando, correndo perigo junto com os bichos. Se nós achamos que a gente pode tratar a água, o ar que nós respiramos, os alimentos, a terra de onde nós suprimos, nós podemos tratar todos esses bens, todas essas bênçãos que a gente tem na nossa vida de uma maneira superficial, nós vamos nos tratar também, nossa existência, de uma maneira superficial. Na nossa língua, Kren é cabeça, Nak é terra. O nome do meu povo é Cabeça da Terra. Nós estávamos aqui antes de ganhar o apelido de índio.
E a nossa auto-identificação é, nós somos burum. Burum quer dizer gente, gente mesmo. O nosso qualificativo é esse, nós somos gente. Então esse negócio de índio, isso é um apelido que os portugueses puseram na gente. E como quem sempre escreveu a história, quem tinha o texto, eram os portugueses ou então os seus funcionários, o Caminha inclusive era um português, ele dizia que tinha encontrado índios. Se nós somos capazes de nos desfazer da paisagem, a ponto de daqui a 5 gerações, 6 gerações, 7 gerações, os nossos netos, tataranetos e bisnetos não terem mais a mesma possibilidade de enxergar aquela paisagem, como é que nós estamos dizendo que nós somos sustentáveis? Que sustentabilidade que tem nisso? Ou a gente pode roubar o imaterial, porque o imaterial não conta, né? O que é imaterial? O que anima o espírito, o que dá sentido à vida, que é subjetivo demais, que só poetas é que enxergam, e eventualmente índios, isso não tem problema. Então você pode tirar a paisagem. Tudo bem, é sustentável. Então, esse meio ambiente que nós podíamos pensar nele, ele é a nossa casa comum. É a nossa casa comum. Então a gente não pode se desfazer de uma parte da nossa casa comum, porque o sentido de comum que ela tem nos obriga a todos cuidar dela. Não é aquela casa comum que a mãe limpa, cozinha e todo mundo chega, come, suja, esculhamba e vai embora. Comum só para ir lá usar e depredar ela. Ela é comum no sentido de que todos nós temos que cuidar. Cuidar da água, cuidar da floresta. Eu fiquei impressionado com o tanto de consciência que surtou alguns dos nossos governos estaduais, municipais e todos, de que é importante conservar a água. Eles surtaram de uma hora para outra. Porque eles estavam o tempo inteiro transformando nossos rios em esgotos. Toda a política que eles fizeram foi planejada. Conhecimento para a gente não saber que tem um rio ali embaixo. E depois, subitamente, eles tomam consciência de que a água é uma coisa incrível e começam a fazer campanha para a gente prestar atenção, não abrir a torneira. Se você vê uma gota, entendeu? Colha ela rapidinho e guarde. Então, é de uma inconsistência tão absoluta a convicção de que o meio ambiente vale alguma coisa. É muito comum agora as empresas fazerem relatórios de sustentabilidade. Toda empresa bacana, toda empresa assim, de porte, tem que fazer um relatório de sustentabilidade, principalmente se ela for claramente uma usuária, né, uma transformadora de matéria-prima visível em alguma coisa que vira mercadoria. Então ela tem que fazer uma propaganda dizendo que ela é sustentável, que você pode comprar o carro, comprar a geladeira, comprar o que for, que aquilo ali, ele conseguiu fazer aquilo ali sem tirar de lugar nenhum. Então eles são mágicos. Parece aqueles caras mágicos, né? Eles falam assim, tá vendo, não tem nada na mão, mas eu vou fazer um carro. Aí eles fazem o carro e daí para você. E a questão da espiritualidade, como é que você está vendo isso hoje, mediante tanta falta de espiritualidade, né? Eu sinto que, na verdade, a maioria das pessoas não se sente nem à vontade quando toca nesse assunto. É mais ou menos como você falasse assim, eu acho que você está doente, né? Algumas pessoas que eu conheço só lembro que tem espírito quando dá um troço neles. Né? Tipo assim, teve um diagnóstico lá, falei, cara, 5 minutos você vai morrer. Aí ele fala, meu Deus, e o negócio do espírito e tal? Parece que é negócio do seguro, né? Ele falou, eu não renovei meu seguro, caramba. Né? Se eu tivesse com meu seguro tudo em cima, eu até podia morrer.
mas e o negócio da espiritualidade e tal? Então, assim, é uma banalização da vida, né, que um assunto tem a ver com o outro. Se nós achamos que a gente pode tratar a água, o ar que nós respiramos, os alimentos, a terra de onde nós suprimos, nós podemos tratar todos esses bens, todas essas bênçãos que a gente tem na nossa vida de uma maneira superficial, nós vamos nos tratar também, nossa existência, de uma maneira superficial. E só vamos levar susto na hora que alguém avisar para a gente que a gente está pronto para ter um troço. Mas se eu fosse escrever a história, eu ia fazer igual aquele poema do Oswald de Andrade. Tem um poeminha do Oswald de Andrade que diz: erro de português, né? Os portugueses chegaram às nossas praias num baita dia de chuva e vestiram os índios. Se eles tivessem chegado num dia de sol, os índios teriam despido o português. Quanta gente foi convencida de que alguém fica doente na família, você enfia ele no hospital. O hospital vai botar ele no UTI, em alguma coisa, vai dar uma injeção nele, vai tirar a dor dele, porque as pessoas não querem admitir que a gente nasce, passa um tempo por aqui, se der muita sorte, fica velho e morre. Essa parte, parece que eles não querem contar para as crianças essa parte. Eles querem contar para as crianças: não, assim é muito legal, entendeu? Aí você fica assim e tal, aí você nasce, aí você cresce, entendeu? Aí você fica aqui e tal, mas e aí? Ah, sei lá, mas você não morre, falar que morrer é chato. Então, cultivam essa ideia até cultivam um pouco essa ideia da espiritualidade, mas como um recurso auxiliar, para não aceitar que nós somos como as folhas das árvores, que ficam bonitas, vistosas, floresce e depois cai e vira esterco, e vira adubo na terra. Nós somos assim, a gente morre. Não é muito simpático ficar lembrando as pessoas que as pessoas morrem? E é por isso que a gente fica despistando todo mundo. E queremos despistar a nossa mãe, a nossa avó. Então, quando ela está com 93 anos e ela adoece, todo mundo corre para levar ela para algum lugar. Corre para levar para um hospital. Porque não suportam ficar junto com ela. Aí vai dizer: não, mas não dá, né? Hoje todo mundo trabalha. Então, com essa desculpa de todo mundo trabalha, eles pegam as crianças também e põem em algum lugar. Então, tem duas categorias de gente que a gente põe em algum lugar: as crianças e os velhos. Aí fica aquele pessoal orgulhoso, achando que está todo mundo esperto, com saúde, correndo, fazendo halteres e tudo. Essa turma bacana, para que eles vão se preocupar com espiritualidade? Espiritualidade é para aquele pessoal que vai morrer. Para atletas, não. Então a gente está cultivando uma mentalidade de atletas, de gente que não vai em lugar nenhum porque são crianças, de gente que não vai também em lugar nenhum porque já são velhos, e de um pessoal mais ou menos, que é entre velho e criança, que são os que funcionam. Esses são atletas. E para esses a gente faz tênis, academia, aparelhos, tudo para eles. Eu não consigo fazer um comentário sobre espiritualidade sem antes olhar o que é que nós estamos fazendo com nós mesmos. Fazendo com as nossas crianças, com as nossas cidades, o tipo de alimento que nós estamos permitindo consumir, achando que está tudo bem. Porque espiritualidade não é uma subjetividade assim, que só os poetas podem atinar com ela. Tinha que ser alguma coisa que dissesse respeito a andar, comer, beber, dormir, se relacionar com as outras pessoas, porque senão eu vou criar um truque também, assim como os relatórios de sustentabilidade têm truque, eu vou criar um outro truque, que é o truque da espiritualidade.
Eu faço um monte de besteira no cotidiano e em algum momento da minha vida eu tenho um truque espiritual que eu faço o meu seguro. Eu banalizo a vida, como veneno, me drogo, esculhambo a minha vida toda, não presto atenção no que eu estou ingerindo, não pergunto de onde é que está vindo o veneno que está na mesa, e depois desenvolvo uma espiritualidade fantástica. Então, tem que ter, nós precisamos, pelo menos eu, para meu próprio consumo, precisa ter alguma coerência entre o que eu faço, vivo, falo, porque senão fica uma coisa esquizofrênica, né? Todos nós, em qualquer latitude do planeta, nós os seres humanos, nós somos naturalmente seres com uma transcendência que nos põe muito além da mediocridade comumente viver. Quando nós deitamos para dormir, o nosso ser, o nosso espírito sonha. É por isso que nós conseguimos acordar no outro dia, andar, é porque a gente sonha. Essa coisa da importância da leitura, ela não é a minha experiência fundadora, né? Porque alguém que é da oralidade, alguém que se alfabetizou aos 17, começou a ler aos 17, e se você for pensar mesmo assim na coisa da escrita, da capacidade de produzir um texto, de se expressar textualmente, isso foi depois dos 20 anos. Mas isso não diminuiu em nada a minha admiração e o meu entusiasmo com a coisa da leitura e do texto, porque toda vez que eu tinha a oportunidade de ouvir alguém fazer uma leitura de um texto, sempre me fez viajar, me comoveu, me fez sonhar. Quando eu pude também começar a escrever, eu comecei a querer escrever de uma maneira que tivesse uma marca. Me dava a vontade de escrever, não só usar o sinal gráfico assim para deixar uma mensagem, mas também que aquela minha mensagem tivesse identidade. E a identidade que eu tenho buscado dar para esse texto é de alguém que tem a sua imaginação fundada na oralidade. Os índios, né, em diferentes culturas, cultivam muito a importância do sonho. Então é muito comum quando acorda de manhã, na minha casa, nas outras casas que eu conheço de outras famílias indígenas, as pessoas têm uma parada assim para perguntar para o outro: com o que você sonhou? Então, porque sonho é muito importante, você de manhã dá uma olhada no que você sonhou. Dependendo do que você sonhou, você tem material para você decidir sobre o que você vai fazer de dia, por exemplo. Então tá, então foi isso que a gente sonhou. Tá. E aí a pessoa fala assim, mas em sociedade pequena dá para fazer isso, né? De manhã cedo você acorda, você não tem que sair correndo, não tem que pegar o táxi, o metrô, o ônibus, o avião, não sei o que, para algum lugar. Então vocês ficam lá, vocês são à toa mesmo, aí vocês ficam lá, espreguiçam e conversam com o outro, e aí, com o que você sonhou? Aí, tá, então você sonhou com isso? Não, então eu não vou, não, hoje eu não vou, né, Luiz? Não, hoje eu não vou, não. Então, se a pessoa já admitiu que não tem tempo de manhã para contar o sonho, ele já está rodando, né? Então, de manhã não dá, não, sinto muito, ó. Agora de manhã não vai dar para contar sonho, não. Então, tudo bem, vai passando. Mas essas sociedades assim simples, né? Eles são mais primitivos, assim. Eles têm tempo de olhar o que eles sonharam, aí, em consequência disso, eles acabam tendo um outro tipo de vida também,
parece que é mais simples. Em compensação também eles têm um outro tipo de vida que parece que tem outro sentido, que não comunica com esse tipo de vida apressado. Se você não tem tempo de saber o que você sonhou, muito provavelmente você vai saber pouco sobre o que você vai estar fazendo quando estiver acordado. Viver deve ser e pode ser alguma coisa uma experiência muito mais compensadora do que correr desse jeito, sem saber o que você está comendo, o que você está fazendo, o que você está dormindo, o que você está sonhando. E talvez isso implica renunciar a algumas coisas que a vida moderna fez com que nós acreditássemos que era importante demais estar desse jeito, ter essas coisas, para estar vivo. Bom, nesse livrinho da editora Azog, que é o pretexto da gente estar aqui conversando hoje, no Sempre um Papo, tem um texto lá que chama Rio da Memória. No Rio da Memória, foi um depoimento longo que eu fiz para um projeto chamado Museu da Pessoa, que ele valoriza muito a oralidade. Ele gosta de promover as histórias, contação de história e tudo. E os meus amigos me provocaram exatamente para puxar essas memórias as primeiras memórias de criança. E eu estava me lembrando que as minhas primeiras memórias, as mais assim, que mais que mais me animam e me dão conforto assim ao espírito, é de quando a gente tinha toda a coragem do mundo e andava passando balaio, passava peneira, assim, naqueles pequenos corguinhos, para pegar peixinhos. Os meninos passavam peneira assim nos corguinhos, empurravam o capim colonhão e enfiando assim as peneiras, caçando, batendo a peneira. Aí vi um monte de menino de lá batendo, assustando os peixinhos, e os outros enfiando peneira, passando balaio assim, e pegando os peixinhos. E essa coragem de estar ali colado ali na natureza, sem o medo de ter qualquer coisa, medo de um estrepe, ou medo de um bicho, porque hoje todo mundo fica falando, não vai mexer aí não, aí tem uma cobra, aí tem, sei lá, um bicho que vai te picar, você vai se machucar. Não tem em nenhuma língua indígena que eu conheço existe a palavra ecologia. Aí eu tenho a impressão de que a única cultura que era capaz de criar essa ideia de ecologia é exatamente uma cultura bem predatória mesmo. Tinha que ser bem predador para ser capaz de construir uma ciência chamada ecologia. Porque uma cultura que convive com a natureza, com as diferentes paisagens do nosso planeta, de forma harmoniosa, não precisa inventar uma ciência chamada ecologia. A ciência ecologia parece que ela só podia ter nascido mesmo de uma experiência de cultura que supõe intervir na natureza, subjugar a natureza. Se for para viver com a natureza, você não precisa desse aparato todo, né? A gente fica com a reles e estúpida comparação entre as culturas e fica acabando sendo bastante maniqueísta nas coisas, né? Ainda bem que você conseguiu extrapolar a estupidez das minhas perguntas. Muito obrigado, viu? Então, depois de você fazer uma digressão sobre várias coisas que índio não queria, você terminou e falou assim, índio quer ser índio. Então eu queria te pedir para dissecar um pouquinho aí para o povo esse raciocínio. O que quer dizer índio quer ser índio? Durante muito tempo, essa coisa da tradição oral, ela é ilimitada, né? A gente começa a falar e conta história até o outro dia. Vou ver se eu consigo fazer assim um haikai. Esse ser índio evitar toda a abordagem do mundo
que quer tirar o sentido de ser e trocar isso por ter. Então, assim, querer ser índio é não aceitar trocar ser por ter. Perdoa o Haikai, tá bom? Tanto os Krenak quanto os Machacali, na década de 40, 50 e década de 60, foram muitas vezes retirados dos seus territórios de origem e despejados em lugares distantes como política de dissolução das nossas famílias feita pelo governo. Então, intencionalmente, o governo, vários governos, sucessivos governos, governo federal, governo estadual, fizeram uma política que é deliberada para fazer os índios acabarem.